Opa, Gus aqui, né? Se os resultados dos seus prompts de IA parecem genéricos e às vezes o problema não é o modelo de IA, né? É a sua maneira de fazer as perguntas, né? Essencialmente, um prompt eficaz é pensamento e comunicação claros. No fim das contas, os melhores prompters são aqueles que têm clareza sobre o seu processo de pensamento e o comunicam de forma clara. E não fique triste não. Isso aí vem com o tempo, né? É preciso se aprimorar constantemente. Ninguém ainda é muito melhor do que ninguém neste quesito. Então, é por isso que para melhorarmos os nossos prompts, a gente deve priorizar o aprendizado da estrutura mental subjacente. Então, aqui estão alguns dos principais que eu pessoalmente mais utilizo, né? O raciocínio transparente, né? Comece a compartilhar o seu processo de pensamento com raciocínio, especialmente se quiser obter uma resposta mais ponderada dos modelos de IA, né? Quando você compartilha o seu raciocínio, né, o seu porquê, suas suposições, restrições, critérios de sucesso, pressão de cronograma, restrições orçamentárias, qualquer coisa sobre o seu processo de pensamento, a IA adapta os seus resultados à sua abordagem de pensamento. Exemplo aí, ajude-me a fazer um brainstorming de 3 ideias para posts de blog sobre uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos. Nosso público-alvo são fundadores de startups ocupados, portanto, os tópicos têm que ser altamente práticos e resolver um ponto problemático imediato. Precisamos evitar dicas genéricas de produtividade. Uma dica aí, inclua suas maiores preocupações ou potenciais obstáculos e por que eles são importantes. Você vai obter uma resposta muito mais estratégica e personalizada. Prompt reverso. Essa habilidade é perfeita quando você tem um resultado que admira, mas não consegue descrever o estilo desejado. Você dá para IA um exemplo de texto ou imagem e pede que ela analise os padrões e crie um modelo de prompt pronto para uso que possa produzir resultados semelhantes. Um exemplo, analise as técnicas de persuasão e os gatilhos emocionais neste texto publicitário, cola o texto, crie um modelo de prompt reutilizável para escrever um texto publicitário para uma nova marca de e-commerce com um tom inspirador e empoderador semelhante. Também funciona para recursos visuais. Carregue qualquer estilo de imagem, né, que você queira replicar. A IA vai analisar os padrões visuais e vai gerar prompts detalhados para resultados semelhantes. Né? Uma dica aí, você pode fazer até engenharia reversa em estudos de casos de sucesso, estratégias de preços ou posicionamentos de produtos para entender o pensamento por trás deles, né? Prompts de poucas oportunidades. Quando você já possui uma estrutura ou exemplos ótimos de trabalhos, né? Você pode orientar a IA fornecendo 2 ou 3 deles diretamente no prompt. Isso ajuda a IA a entender o padrão e a qualidade que você busca, melhorando imediatamente a resposta, né? Por exemplo, combine o estilo curto, impactante, baseado em histórias destas 2 postagens do LinkedIn do fulano de tal. Aí cola o exemplo 1, cola o exemplo 2. E agora escreva uma postagem sobre a importância do marketing autêntico. Uma dica aí, você pode expandir o conceito de prompts, de poucas oportunidades, para criar um arquivo de conhecimento do projeto com seus melhores exemplos, né? Para que a IA faça referência automática aos seus padrões de qualidade. Você pode até criar bibliotecas de exemplos compartilhadas, né, para que toda a sua equipe produza resultados de IA consistentemente excelentes, né? Então, o meta-prompting também. Em vez de tentar criar um prompt perfeito sozinho, defina o seu objetivo final e pergunte a IA quais informações ela precisa de você para criar o prompt mais eficaz para essa tarefa. Para aproveitar ao máximo o meta-prompting, você precisa aí primeiro ter clareza sobre o seu objetivo final, conhecer o cerne do seu problema, né? Por exemplo, preciso analisar uma planilha de feedback de clientes para encontrar aí 3 principais sugestões de melhoria do nosso produto. Que contexto você precisa de mim para criar um prompt eficaz para essa análise? Uma dica, né? Depois de obter ótimos resultados, peça a IA para criar um modelo reutilizável com base na conversa. E o 5, né? Encadeamento de prompts. Não tente resolver uma tarefa complexa com várias camadas com um único prompt, né? Isso é ruim. Uma guia IA para ela conversar lógica
passo a passo, onde cada novo prompt se baseia no resultado do anterior, criando uma cadeia. Isso é ideal para tarefas altamente estratégicas, né? Como, por exemplo, desenvolver uma estratégia ou uma proposta. Exemplo aí, identifique 4 principais necessidades do cliente nesta RFP. Crie uma estrutura narrativa que atenda a essas necessidades, elabore a sessão de metodologia usando essa estrutura. Cada etapa do prompt se baseia na etapa anterior, obtendo resultados mais estratégicos integrados, né? Uma dica aí, faça um planejamento inicial antes de começar a usar o prompt. Quais são os passos que você seguiria para realizar a tarefa? O encadeamento de prompts é uma ótima maneira de praticar o seu próprio pensamento crítico, né? E mudança de perspectivas, né? O seu ponto de vista pode ser naturalmente limitado. Supere isso pedindo para a IA analisar o seu trabalho sobre múltiplas perspectivas específicas, né? Como a de um concorrente, a de um cliente-alvo, a de um stakeholder importante. Isso testa suas ideias e revela potenciais pontos cegos que você de outra forma teria perdido. Então, um exemplo, haja como um pequeno empresário cético, revise o texto da nossa nova landing page, recole o texto. Quais perguntas não foram respondidas? O que faz hesitar para você se inscrever para um teste, por exemplo? Então, uma dica aí, define uma função, forneça um objetivo, uma motivação clara para essa função, né? Isso força a IA a te dar um feedback vinculado a uma preocupação bem específica, né? E o ciclo de autoavaliação, você pode forçar a IA a revisar criticamente seu próprio trabalho e identificar pontos cegos em sua lógica. Então, depois que a IA der uma resposta inicial, peça que ela critique sua própria recomendação e identifique quaisquer fatores negligenciados, né? Isso é incrivelmente eficaz para tarefas complexas, né? Por exemplo, após a IA apresentar um plano de lançamento, né? Agora critique-o. Qual parte do plano é mais fraca e como ele poderia ser 10 vezes mais impactante? Uma dica aí, peça também a IA para se autoavaliar se a solução proposta é realista no contexto do mundo real e como ela pode ser melhorada. Então, essa é uma das minhas maneiras favoritas de orientar a IA a identificar suas próprias limitações, né? Para fechar, lembre-se de utilizar todas as ferramentas de IA que puder, né? Um prompt pode funcionar melhor em uma do que em outra. E se puder, compare os resultados, né? Podem fazer toda a diferença para o seu propósito. Se você gostou, considere se inscrever no canal, ok? Obrigado.